Em uma vinícola centenária entre as colinas do Vale dos Vinhedos, uma proposta absurda mudaria para sempre a vida de uma colhedora humilde. Um homem poderoso, marcado pela doença e pela solidão, ofereceria a ela tudo o que não tinha em troca do impensável. Mas às vezes, o destino fermenta seus vinhos mais preciosos justamente nos barris onde menos esperamos encontrar doçura. O amanhecer em Bento Gonçalves nascia sempre com o cheiro de terra úmida e o canto dos pássaros entre as parreiras. Joana acordava antes que o sol tocasse as telhas do pequeno sobrado, alugado na periferia da cidade turística, quando o mundo ainda guardava os segredos da noite entre suas dobras de neblina. Seus 28 anos carregavam a serenidade de quem aprendera cedo que a vida não distribuía suas graças com justiça, mas também não roubava a dignidade de quem sabia trabalhar com as próprias mãos. Seus dedos, calejados e precisos, moviam-se sobre o uniforme simples de trabalho como quem prepara uma armadura. Calça jeans desbotada, camiseta de algodão, boné para proteger do sol, luvas de tecido fino. Cada peça era uma promessa de sobrevivência. Cada dia de trabalho, uma pequena vitória contra a conta de luz atrasada, contra o aluguel, que vencia no fim do mês, contra os remédios da avó Augusta, que custavam mais do que Joana conseguia ganhar em uma semana inteira de vindima. Joana olhava pela janela embaçada enquanto se preparava, observando as ruas ainda desertas do bairro, onde também moravam outros trabalhadores rurais, faxineiras e cozinheiros dos restaurantes turísticos. Do quarto ao fundo, uma voz confusa quebrou o silêncio. Mãe, onde você está?" Joana largou a mochila e caminhou descalça pelo piso frio. Vó Augusta estava sentada na cama, o rosto pálido como os lençóis brancos, os olhos vidrados com aquela confusão que vinha ficando cada vez mais frequente. Aos 78 anos, Augusta parecia ter perdido o fio que a conectava ao presente. O Alzheimer que a consumia não tinha cura, mas tinha preço. Os medicamentos custavam mais do que Joana conseguia ganhar em 2 meses de colheita. "Não é sua mãe, vó. Sou eu, Joana", sussurrou Joana, ajustando o cobertor sobre os ombros da mulher que a criara desde os 5 anos, quando um acidente de carro levou seus pais numa tarde chuvosa de outono. Augusta tocou o rosto da neta com dedos trêmulos, e naquele gesto havia todo o amor que as palavras confusas não conseguiam mais expressar. Por alguns segundos, seus olhos se clarearam, como se a neblina mental se dissipasse. "Minha menina", murmurou, "minha Joaninha." A manhã seguiu seu curso de pequenos rituais. Joana preparou o chá de camomila, cortou fatias de pão que precisava durar até o pagamento, ajudou Augusta a tomar os remédios, deixou tudo organizado para a vizinha Dona Célia, que vinha cuidar da idosa durante o dia em troca de um valor simbólico que Joana mal podia pagar. Às 6 da manhã, Joana estava no ponto de ônibus. O fretamento que levava os colhedores até a vinícola Ferreira chegou pontualmente. Dentro, vozes sonolentas trocavam bom dias, alguns reclamavam do frio da madrugada, outros já planejavam o almoço no refeitório da vinícola. Joana sentou-se no fundo, como sempre fazia, e olhou pela janela enquanto o ônibus subia pelas estradas sinuosas da serra. Seus cabelos castanhos, presos numa trança simples, balançavam com os solavancos do caminho. Às vezes, olhava para as vinícolas que passavam, propriedades com placas elegantes, restaurantes sofisticados, lojas de vinho, onde uma garrafa custava o que ela ganhava em uma semana. Eram mundos que lhe pareciam distantes como estrelas. A vinícola Ferreira surgia no alto da colina, como sempre a impressionava, mesmo após 3 safras trabalhando ali. A construção principal era de pedra e madeira, arquitetura que misturava o rústico com o moderno, rodeada por hectares e hectares de vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Parreiras centenárias conviviam com áreas de plantio recente, e havia uma ordem, uma harmonia naquele lugar que Joana sempre admirou em silêncio. O supervisor Marcelo, homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol, distribuía as equipes. "Joana, você vai para o setor C, parreiras antigas. Levem cuidado com os cachos, a uva Merlot está no ponto perfeito." Joana assentiu e seguiu com seu grupo. Conhecia aquele setor bem.
As videiras tinham mais de 50 anos. Raízes profundas que davam uvas de qualidade excepcional. Enquanto os outros colhedores conversavam, Joana trabalhava em silêncio concentrado. Seus dedos tocavam cada cacho com cuidado, avaliando firmeza, maturação, separando aqueles que tinham algum problema antes mesmo do supervisor notar. "Como você sabe qual tá bom e qual não tá?" perguntou Tatiana, uma colhedora nova que trabalhava ao lado. "Minha avó trabalhou a vida toda em vinhedos", Joana explicou suavemente. "Ela me ensinou a ver, a tocar, a sentir. Cada cacho conta uma história se você prestar atenção." Tatiana olhou para ela com curiosidade. "Você fala bonito. Estudou?" "Terminei o ensino médio. Leio bastante." Joana sorriu timidamente. "Livros da biblioteca municipal. É de graça." À tarde, quando a luz dourada entrava pelas folhas das parreiras e transformava o vinhedo em catedral verde, Joana continuou seu trabalho. Seus olhos castanhos e profundos tinham aquela qualidade especial de quem aprendera a enxergar beleza mesmo nas coisas simples. Augusta, que fora colhedora antes do Alzheimer, ensinara-lhe não apenas sobre uvas, mas sobre dignidade no trabalho, sobre como cada fruto merecia respeito. Mas enquanto suas mãos colhiam os cachos delicadamente, um pensamento sombrio atravessava sua mente como nuvens sobre o sol. Os medicamentos de Augusta estavam acabando. Em 2 semanas, talvez 3, não haveria mais nada para controlar a confusão que aumentava, a agitação noturna que a fazia gritar. E Joana, por mais que seus braços trabalhassem de sol a sol, por mais que aceitasse qualquer trabalho extra, sabia que não seria suficiente. "A vida é uma colheita imperfeita", pensou, "onde os frutos se perdem justamente quando mais precisamos que se mantenham firmes." Naquela noite, Joana escreveu algumas linhas no caderno gasto que guardava na gaveta. Augusta lhe disse uma vez que escrever era uma forma de não deixar a alma apodrecer em silêncio. Joana escreveu sobre o medo, sobre a impotência, sobre como era difícil ser forte quando tudo ao redor desabava como casa de cartas. A brisa noturna trouxe o aroma distante das vinícolas em fermentação. Joana não podia imaginar que daquela direção soprariam também os ventos que mudariam seu destino, de maneiras que jamais poderia prever. O que ela não sabia era que em menos de uma semana, uma proposta impossível bateria à sua porta e nada voltaria a ser como antes. Antônio Ferreira caminhava sozinho pelos corredores de pedra de sua vinícola. Eram quase 10 horas da noite, e o silêncio da propriedade tinha aquela qualidade pesada de lugares onde as risadas se esqueceram de como soar. Seus passos ecoavam contra as paredes, que já testemunharam 4 gerações de Ferreiras, homens de ombros largos e princípios rígidos que construíram seu império do vinho com trabalho duro e paixão inabalável. Aos 44 anos, Antônio carregava o peso invisível de uma vida vivida pela metade. Seu cabelo moreno, generosamente salpicado de fios grisalhos, emoldurava um rosto de linhas marcadas pelo tempo e pela melancolia. Alto, de ombros largos que o trabalho nos vinhedos mantinha fortes, vestia sempre cores escuras, como se o luto pela esposa falecida 6 anos antes fosse uma segunda pele que não pudesse despir. Beatriz. O nome ainda ecoava em sua mente como sino distante. Casamento arranjado pelas famílias, união de vinícolas e sobrenomes, conveniente para ambos os lados. Viveram como estranhos educados, sob o mesmo teto, compartilhando refeições e silêncios, mas nunca verdadeiramente partilhando a vida. Quando o câncer de mama a levou, Antônio sentiu apenas o vazio preenchendo outro vazio, como se nada realmente tivesse mudado. Sem filhos. A palavra o perseguia como fantasma. Sem herdeiros para estas terras que seus bisavós desbravaram, para esta vinícola que guardava tantas histórias nas barricas de carvalho. Seu primo distante, Rafael Ferreira, aguardava como abutre paciente. Todos sabiam de sua reputação. Jogador compulsivo, investidor irresponsável, afogado em dívidas de criptomoedas e apostas esportivas online. Antônio parou diante da janela do escritório, olhando para o vale que se estendia sob a luz prateada da lua. A vinícola Ferreira
era a maior e mais premiada da região. Seus trabalhadores eram tratados com justiça, recebiam salários acima do mercado, tinham plano de saúde. Tudo isso desapareceria quando Rafael assumisse. O homem venderia tudo em meses para pagar dívidas de jogo, mas havia algo mais urgente que o assombrava. 5 semanas atrás, o Dr. Henrique Borges, oncologista renomado de Porto Alegre, confirmara o que Antônio já suspeitava pelos sintomas: câncer de pâncreas em estágio avançado, inoperável. 8 a 10 meses de vida, talvez 1 ano se a quimioterapia paliativa funcionasse. A pele começava a amarelar sutilmente, as mãos tremiam ao fim do dia, a fadiga era constante. Foi então que a ideia nasceu, terrível e prática ao mesmo tempo. Precisava de um herdeiro, mas não tinha tempo para namoro tradicional, para os anos que levaria. Um relacionamento convencional. Precisava de alguém que entendesse que aquilo seria uma transação, mas que também tivesse a dignidade e a bondade necessárias para criar uma criança com amor. Durante semanas, observava discretamente as mulheres da região. Não queria alguém de sua própria classe social, pois viriam com expectativas, com famílias complicadas, com demandas que não poderia atender. Queria alguém que compreendesse que aquilo era diferente. E então viu Joana. Foi em fevereiro, início da safra, quando Antônio fez uma de suas inspeções nos vinhedos. Ele sempre gostava de acompanhar pessoalmente a vindima nas parreiras antigas, aquelas que seu avô plantava. Observava não apenas a qualidade das uvas, mas também como os trabalhadores as tratavam. Foi quando notou uma colhedora jovem, trabalhando no setor das Merlot centenárias. Ela se movia com uma delicadeza diferente dos outros, tocando cada cacho como se avaliasse algo invisível. Antônio observou fascinado quando ela separou discretamente 3 cachos com início de podridão que o supervisor ainda não havia detectado. "Quem é aquela?" perguntou ao Marcelo. "Joana. 3ª safra com a gente. Melhor colhedora que temos, senhor Ferreira. Nunca danifica as uvas. Tem um olho clínico impressionante." Antônio continuou observando. Viu quando Joana parou para explicar algo a uma colhedora novata, apontando para as folhas para os cachos, ensinando com paciência. Viu também quando ela pegou uma revista técnica sobre viticultura que algum agrônomo deixou esquecida no canto do vinhedo. Enquanto os outros descansavam e conversavam, Joana folheava as páginas com interesse genuíno. Nos dias seguintes, Antônio fez perguntas discretas. Soube da avó com Alzheimer, das dificuldades financeiras, da honestidade inabalável de Joana. Soube que ela jamais aceitaria caridade, mas poderia aceitar um acordo se fosse apresentado com clareza e justiça. Soube também que ela lia, que era inteligente, que tinha aquela rara combinação de conhecimento prático e capacidade de aprender. Uma colhedora que estudava viticultura por conta própria. Raro, precioso. Antônio voltou a sentar-se à escrivaninha de mogno. Pegou o papel timbrado com o logotipo da vinícola e escreveu a carta com mão firme, apesar do tremor que já começava a se instalar em seus dedos. Não havia tempo para dúvidas. A morte vinha cavalgando e ele precisava deixar um legado que não fosse a destruição de tudo que sua família construíra. Selou a carta, chamou Marta, a assistente de confiança. "Leve isto ao endereço da senhorita Joana Silva e aguarde resposta." Enquanto o carro descia pela estrada sinuosa, Antônio olhou novamente para o vale. Sabia que o que estava prestes a propor era extraordinário, talvez cruel em sua honestidade brutal. Mas também sabia que, às vezes, a vida exigia que fôssemos práticos, mesmo quando o coração desejava ser apenas romântico. E assim, sob o luar frio de março, uma carta atravessava a distância entre 2 mundos que nunca deveriam se tocar, mas que o destino insistia em entrelaçar. A carta chegou numa tarde, quando o calor ainda persistia sobre a cidade. Joana ouviu a campainha e estranhou. Quase ninguém tocava sua porta, exceto Dona Célia da casa ao lado. A mulher elegante na porta usava roupas discretas, mas claramente caras. "Senhorita Joana Silva?" "Sim, sou Marta Oliveira, assistente do senhor Antônio Ferreira. Ele pediu que eu entregasse isto pessoalmente."
Estendeu um envelope grosso de papel creme com o logotipo da Vinícola Ferreira em relevo dourado. Joana segurou aquele objeto como quem segura algo frágil demais. Há algum problema? Fiz algo errado no trabalho? Não, nada disso. O Sr. Ferreira solicita uma resposta até amanhã ao meio-dia. Se a senhorita aceitar o convite, podemos buscá-la às 14h. Quando o carro se foi, Joana sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo levemente enquanto abria o envelope. A carta era digitada, formal, mas as palavras eram escolhidas com cuidado. Senhorita Joana Silva, solicito respeitosamente sua presença na Vinícola Ferreira amanhã, às 14h, para uma conversa de natureza particular e urgente. Compreendo que este convite possa parecer inusitado, mas garanto que se trata de assunto sério e que será de seu interesse. Um carro estará à sua disposição no endereço indicado. Atenciosamente, Antônio Ferreira. Nada mais. Nenhuma pista sobre o que poderia ser. Augusta, sentada na poltrona próxima à janela, observou a neta com seus olhos ainda perspicazes nos momentos de lucidez. O que quer o senhor da vinícola com você, menina? Não sei, vó, mas vou descobrir. A noite que se seguiu foi longa. Joana revirava-se na cama, tentando imaginar que assunto poderia ser tão urgente. Talvez quisesse promovê-la a supervisora? Ou talvez houvesse algum problema que ela não percebera. Mas algo no tom formal da carta sugeria que era mais do que isso. No dia seguinte, Joana vestiu sua melhor roupa. Calça jeans escura sem rasgos, blusa branca simples, mas bem passada, sandálias de couro que guardava para ocasiões especiais. Penteou os cabelos com esmero, prendendo-os num coque que Augusta a ensinou a fazer anos atrás. Quando se olhou no espelho pequeno do banheiro, viu o que sempre via. Uma jovem comum, de rosto delicado, mas sem beleza marcante, olhos que guardavam mais pensamentos do que deixavam transparecer. O carro chegou pontualmente às 13h30. Era um sedã preto, discreto, mas claramente caro. O motorista, um senhor de meia-idade educado, abriu a porta para ela. Joana nunca tinha andado num carro assim, com bancos de couro e ar-condicionado silencioso. A viagem até a vinícola levou 20 minutos. Joana observava pela janela a paisagem que conhecia de ônibus, mas que parecia diferente daquele ângulo. Quando chegaram, não foram para os galpões de trabalho, mas para a casa principal. Marta a recebeu na entrada. Senhorita Joana, o senhor Ferreira a aguarda no escritório. Por aqui, por favor. Os corredores cheiravam a madeira de carvalho e vinho envelhecido. Quadros antigos mostravam gerações de Ferreiras ao lado de suas parreiras. Joana seguia Marta, seus passos suaves sobre o piso de madeira. Quando chegaram a uma porta de vidro fosco, com detalhes em bronze, Marta bateu levemente e abriu. Senhor Ferreira, a senhorita Joana chegou. Antônio Ferreira estava de pé, junto à janela panorâmica que dava para os vinhedos. Quando se virou, Joana pôde ver com clareza o que apenas intuíra durante as inspeções. Ele estava doente. A pele tinha um tom sutilmente amarelado. Os olhos fundos mostravam fadiga profunda e havia um tremor quase imperceptível em suas mãos. Senhorita Joana, agradeço por ter vindo, disse ele, a voz profunda, mas gentil. Indicou uma cadeira de design moderno. Por favor, sente-se. O que vou dizer exigirá que esteja confortável. Joana sentou-se, as mãos cruzadas sobre o colo, o coração batendo como pássaro preso. Antônio sentou-se atrás da escrivaninha minimalista. Estudou-a por um momento com aqueles olhos cinzentos que pareciam pesar almas. Vou ser direto, pois o tempo não me permite rodeios, começou ele. Estou morrendo. Câncer de pâncreas inoperável. Tenho de 8 a 10 meses de vida, segundo meus médicos, e não tenho herdeiros. Joana sentiu o ar faltar nos pulmões, mas permaneceu imóvel, apenas escutando. Meu primo Rafael herdará tudo quando eu morrer. Ele é um homem irresponsável, endividado, que destruirá em meses o que minha família construiu em 4 gerações. Os trabalhadores desta vinícola, as famílias que dependem destas terras, todos sofrerão. Antônio fez uma pausa, as palavras seguintes claramente difíceis. Por isso, vim a fazer-lhe uma proposta que compreendo perfeitamente soará absurda e possivelmente ofensiva.
O silêncio na sala era tão denso que Joana podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Gostaria que se casasse comigo. Gostaria que me desse um filho, um herdeiro legítimo que possa herdar estas terras e protegê-las. Em troca, garanto-lhe segurança financeira vitalícia, uma casa digna e cuidados médicos completos para sua avó Augusta. Os melhores especialistas em Alzheimer do país. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Sei que isto não é um casamento no sentido tradicional. Será um acordo honesto em sua natureza transacional, mas será legal, registrado, e protegerá você e a criança para sempre. Você terá autonomia total, formação profissional se desejar, e nunca lhe faltará nada. Joana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar palavras que pareciam vir de um sonho febril. Casamento, filho, acordo. As palavras dançavam em sua cabeça sem encontrar lugar para pousar. Por que eu? Conseguiu perguntar, a voz apenas um sussurro. Observei muitas mulheres nas últimas semanas. Buscava alguém com bondade genuína, honestidade, capacidade de trabalho duro. Alguém que pudesse criar uma criança com amor verdadeiro, não com a frieza das obrigações sociais. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. E então vi você trabalhando. Vi como trata as parreiras com respeito, como ensina as outras colhedoras, como estuda viticultura por conta própria. Vi que você é inteligente, que pode aprender, que pode um dia administrar estas terras quando a criança ainda for jovem demais. Criança. Ele já assumia que haveria uma criança. Eu preciso pensar. Joana conseguiu articular, sentindo-se como se estivesse afogando em ar. Compreendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Antônio pegou um envelope sobre a mesa. Aqui estão os termos detalhados por escrito, revisados por advogados. Leve, mostre a sua avó se desejar, mas peço que me dê uma resposta em uma semana. O tempo, infelizmente, é um luxo que não possuo. Joana pegou o envelope com mãos que tremiam visivelmente agora. Levantou-se, sentindo as pernas bambas, e caminhou em direção à porta. Senhorita Joana, a voz de Antônio a deteve antes que saísse. Ela se virou. Os olhos dele tinham algo que ela não esperava ver. Uma tristeza profunda, quase como pedido de desculpas. Sei que isto não é justo, mas a vida raramente é, e estou tentando fazer o melhor possível com o pouco que me resta. Joana assentiu levemente e saiu, atravessando os corredores que agora pareciam intermináveis. Só quando estava novamente no carro, descendo a estrada sinuosa, é que permitiu que as lágrimas viessem. Uma proposta impossível. Um casamento sem amor. Um filho concebido como solução para um problema empresarial. E ela, Joana, colhedora humilde que mal conseguia comprar remédios para a avó, agora carregava nas mãos o papel que poderia mudar tudo ou destruir sua alma, de maneiras que o dinheiro nunca poderia reparar. Joana não contou imediatamente a Augusta sobre a proposta. Como poderia? Como explicar que um dos homens mais respeitados do Vale dos Vinhedos acabara de lhe oferecer casamento? Não por amor, mas como transação fria para gerar um herdeiro. Nos 4 dias que se seguiram, Joana viveu em um estado de agonia silenciosa. Continuava com suas tarefas, ia para a vindima, colhia as uvas, preparava as refeições, cuidava de Augusta, mas sua mente era um turbilhão constante de pensamentos que se contradiziam violentamente. Isto é absurdo, degradante. Ele quer me usar como barriga de aluguel, pensava enquanto colhia Cabernet Sauvignon sob o sol escaldante. Mas então olhava para Augusta cada dia mais confusa, cada episódio de desorientação mais assustador, e pensava, mas isto poderia salvá-la. Os medicamentos, os especialistas de verdade, uma vida sem a conta de luz sendo cortada todo mês. À noite, deitada em sua cama, Joana olhava para o teto rachado e deixava as lágrimas correrem silenciosamente. Pensava em sua dignidade, no que seus pais diriam se pudessem vê-la considerando tal proposta. Mas também pensava em quantas vezes Augusta abrira mão de tudo para criá-la, para ensiná-la,
para dar-lhe amor quando o mundo só oferecia orfandade. É humilhante, mas a fome também é. Ver a avó gritando de noite sem poder pagar um neurologista também é. Joana abriu o envelope que Antônio lhe dera, leu os documentos pela terceira vez. A linguagem jurídica era complexa, mas o essencial estava claro. Contrato de casamento e acordo patrimonial. Casamento civil imediato, com separação total de bens. Joana receberia mensalmente quantia equivalente a 20 salários mínimos para despesas pessoais. Casa totalmente mobiliada na propriedade, com total privacidade. Plano de saúde premium para ela e Augusta, incluindo tratamento em clínicas especializadas. Após o nascimento do herdeiro, Joana teria autonomia financeira vitalícia, com renda mensal garantida. A criança seria educada com todos os privilégios, e Joana teria poder de decisão sobre sua criação. Em caso de morte de Antônio antes do nascimento, todos os termos permaneceriam válidos. Joana poderia fazer qualquer curso superior ou profissionalizante que desejasse, totalmente custeado. Não havia promessas de amor. Não havia romantismo falso. Apenas um acordo entre duas pessoas desesperadas por razões diferentes. No quarto dia, Augusta teve uma crise violenta. Joana estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu um grito agudo. Correu e encontrou a avó no banheiro, caída no chão, tremendo. O rosto de Augusta estava lívido, os olhos arregalados de terror, sem reconhecer onde estava. "Saia daqui! Quem é você? Saia da minha casa!" gritava a idosa, tentando se arrastar para longe de Joana. "Vó, sou eu! Sou a Joana!" Joana gritou, tentando acalmá-la, mas Augusta a empurrou com força surpreendente, arranhando seu braço. "Ladrão! Ladrão na minha casa!" Levou 20 minutos para Joana conseguir acalmar Augusta, segurá-la com firmeza, mas carinho, sussurrar canções de ninar até que a confusão passasse e a avó, exausta, desabasse em choro infantil nos braços da neta. Foi naquele momento, com Augusta chorando como criança assustada, com sangue escorrendo dos arranhões em seu braço, com o medo da loucura real e progressiva diante de si, que Joana tomou sua decisão. Não havia luxo de dignidade quando a vida de quem se ama estava em jogo. Não havia espaço para orgulho quando a alternativa era assistir Augusta perder-se completamente, enquanto ela, Joana, tinha em mãos a possibilidade de dar-lhe conforto e cuidado nos últimos anos de vida. Quando Augusta finalmente adormeceu, quando a crise passou e ela descansava com respiração suave, Joana saiu para a pequena varanda. Sentou-se no único degrau, olhando para as luzes da cidade ao longe, para as estrelas que brilhavam indiferentes ao sofrimento humano. Lembrou-se de algo que Augusta lhe dissera anos atrás, num dos últimos momentos de lucidez completa. "Menina, a vida nos coloca diante de escolhas onde não há opção boa, apenas há escolha menos ruim, e não há vergonha em escolher sobreviver, desde que você mantenha seu coração limpo." Joana pegou o celular e encontrou o número que Marta deixou no envelope. Enviou uma mensagem simples. "Aceito conversar novamente, amanhã se possível." A resposta veio em menos de 5 minutos. "Às 14 horas, o carro buscará a senhorita. A. Marta." Na manhã seguinte, Joana vestiu a mesma calça jeans escura e blusa branca. Penteou os cabelos, olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que via. Parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Dona Célia veio cuidar de Augusta. "Você está bem, filha? Parece cansada", comentou a vizinha, preocupada. "Estou, Dona Célia. É só trabalho pesado." A viagem até a vinícola foi silenciosa. O motorista respeitoso não fez perguntas. Quando chegaram, Marta a esperava, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Uma gentileza que não estava presente no primeiro encontro. "O Sr. Ferreira a aguarda no escritório, mas antes gostaria de lhe mostrar algo, se me permite." Joana assentiu, curiosa. Marta a levou por um caminho diferente, contornando a casa principal até chegarem a uma construção menor, separada por um jardim de hortênsias. Era uma casa de 2 andares, toda em madeira e vidro, com varanda ampla e vista para os vinhedos. "Esta seria sua casa", explicou Marta.
3 quartos, 2 banheiros, cozinha completa, sala de estar, totalmente mobiliada e equipada. O quarto do térreo foi adaptado para sua avó, com banheiro acessível e todos os recursos necessários. Marta abriu a porta. O interior era acolhedor, decorado com gosto simples, mas elegante. Madeira clara, móveis confortáveis, luz natural entrando por janelas amplas. Havia livros nas estantes, uma lareira, uma cozinha moderna que Joana nunca imaginara ter. O Sr. Ferreira fez questão de preparar tudo pessoalmente, continuou Marta. Ele é um homem bom, senhorita Joana. Sei que a proposta é incomum, mas posso garantir que ele é honesto e justo. Trabalho para a família há 15 anos. Joana tocou o balcão da cozinha, sentindo a pedra fria sob seus dedos. Tudo aquilo poderia ser seu. Um lar de verdade, não um sobrado alugado com infiltração. Segurança, conforto, futuro. Vamos ao escritório? Marta perguntou gentilmente. Antônio a esperava, desta vez sentado, parecendo ainda mais cansado que na semana anterior. Quando Joana entrou, ele se levantou com esforço. Senhorita Joana, agradeço por ter voltado. Aceito sua proposta, Sr. Ferreira, disse Joana, a voz firme apesar do coração acelerado. Mas tenho condições. Algo que poderia ser surpresa passou pelos olhos dele. Diga, quero que o melhor neurologista disponível examine minha avó Augusta imediatamente. Não depois do casamento, imediatamente. Hoje, se possível. Será feito nas próximas 24 horas. Quero que ela more comigo, onde eu possa cuidar dela. Mas também quero que tenhamos privacidade, que minha vida não seja monitorada. A casa que Marta lhe mostrou é sua, totalmente independente. Você terá as chaves e ninguém entrará sem sua permissão. Joana respirou fundo para a última condição, a que mais importava para sua alma. E quero estudar. Quero fazer faculdade de agronomia. Quero aprender de verdade sobre viticultura, sobre administração rural. Quero ser capaz de entender este mundo, não apenas trabalhar nele. Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou levemente os lábios de Antônio. A melhor universidade da região tem excelente curso de agronomia. Você prestará o vestibular ou podemos ver transferência por mérito especial. Todos os custos serão cobertos e você terá tempo para estudar. Seu único compromisso será até que a criança seja concebida. Eles se olharam por um longo momento. 2 estranhos prestes a se tornarem marido e mulher, da forma mais estranha possível. Então está acordado, disse Antônio. O casamento será na próxima semana. Discreto, apenas com as testemunhas necessárias. E senhorita Joana... Ele fez uma pausa, e havia genuína tristeza em seus olhos. Lamento que as circunstâncias sejam estas. Você merecia um casamento verdadeiro, com amor e celebração. Joana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não permitiu que caíssem. A vida raramente nos dá o que merecemos, Sr. Ferreira. Apenas nos dá o que nos dá. E cabe a nós decidir o que fazer com isso. Antônio assentiu lentamente, respeitoso. Uma última coisa, ele acrescentou. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Antônio. O Sr. Ferreira é para os empregados. Você será minha esposa, mesmo que de forma não convencional. Antônio, Joana testou o nome na língua. Soava estranho, íntimo demais, mas também correto de alguma forma. E assim, numa tarde de março que cheirava a uvas maduras e decisões impossíveis, um acordo foi selado. Não havia beijo, nem anel ainda, nem promessas de amor eterno. Apenas 2 pessoas tentando sobreviver aos golpes cruéis do destino da única forma que ainda lhes restava. Juntas, mas fundamentalmente solitárias em suas razões. A semana que antecedeu o casamento passou como furacão. Joana mal conseguia processar a velocidade com que sua vida mudava. Dr. Henrique Borges, o mesmo oncologista que tratava Antônio, trouxe consigo a doutora Simone Tavares, neurologista especialista em Alzheimer, diretamente de Porto Alegre. Augusta foi examinada detalhadamente na própria casa. A médica passou horas fazendo testes, conversando com Joana sobre o histórico, observando a idosa. Ao final, sentou-se com Joana na pequena sala. O quadro é avançado,
mas há muito que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Medicamentos novos, terapias ocupacionais, acompanhamento regular. Não podemos reverter o Alzheimer, mas podemos tornar o processo mais suave, menos assustador para ela. Joana chorou de alívio pela primeira vez em dias. As poucas roupas que possuía foram empacotadas. Antônio insistiu que ela escolhesse um guarda-roupa novo, mas Joana recusou. Depois do casamento, não quero nada antes. Dona Célia ficou chocada quando Joana contou que estava se casando. Com quem, menina? Você nem namorava. É complicado, Dona Célia, mas é uma boa oportunidade, para mim e para a avó. A vizinha abraçou Joana com força. Você sempre foi uma menina esperta. Confio em você. O casamento foi marcado para uma quinta-feira de início de abril. Joana acordou cedo, tomou banho demorado, vestiu um vestido simples bege que encontrara numa loja de usados. Não havia vestido branco, não havia véu, não havia ilusões de pureza romântica. Era apenas um vestido bege que cheirava a naftalina e incerteza. A cerimônia seria no cartório de Bento Gonçalves, seguida de bênção rápida numa capela pequena a pedido de Antônio, que apesar de não ser religioso, queria respeitar a tradição familiar. Marta veio buscá-la. Augusta, num dia de relativa lucidez graças aos novos medicamentos, ia junto. A idosa segurava a mão da neta com força. Você tem certeza, minha menina? Sussurrou. Tenho, vó. Tenho certeza de que é o que precisa ser feito. Se é o que eu quero, isso já é outra história. Mas querer nem sempre importa. O cartório era um edifício antigo no centro da cidade. Quando chegaram, Antônio já estava lá, vestindo terno escuro que acentuava ainda mais sua palidez crescente. Havia apenas 5 pessoas esperando. Antônio, Marta, que seria testemunha, Sebastião, o gerente-geral da vinícola, um homem sério de olhos bondosos que seria a segunda testemunha, o advogado Dr. Campos e o oficial do cartório. Não havia flores, não havia música, não havia convidados enchendo a sala de espera. Apenas o silêncio pesado de uma cerimônia que era mais contrato do que celebração. Joana caminhou até Antônio com passos que ecoavam contra o piso frio. Augusta ficara sentada nos bancos de trás, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa, mesmo não sabendo exatamente por quê. Quando Joana chegou ao balcão, Antônio estendeu-lhe a mão. Era a primeira vez que se tocavam. A mão dele era grande, áspera pelo trabalho nos vinhedos, mas o toque era gentil, quase hesitante. O oficial iniciou a cerimônia com voz burocrática de quem já realizara aquele ritual milhares de vezes. Lia os artigos do Código Civil, as obrigações matrimoniais, os direitos e deveres. As palavras soavam absurdamente formais, frias, jurídicas. Quando chegou o momento do sim, Antônio respondeu com voz firme. Sim, aceito. Joana olhou para aquele homem que seria seu marido, para os olhos cinzentos que guardavam tanta tristeza, e respondeu também, mas sua voz saiu como sussurro. Sim, aceito. Assinaram os documentos, as canetas arranhando o papel com sons que pareciam gritos no silêncio. Quando terminou, o oficial os declarou marido e mulher, carimbou os papéis e a cerimônia acabou em menos de 15 minutos. Não houve beijo, não houve abraço, apenas um aperto de mão formal e o peso dos anéis simples de ouro que Antônio colocara em seu dedo. A bênção na capela foi ainda mais rápida. O padre idoso, amigo da família Ferreira, fez uma oração breve, aspergiu água benta e eles saíram de volta para o sol implacável da tarde. Joana estava casada. Era agora Joana Ferreira, senhora de uma das maiores vinícolas do Vale dos Vinhedos, e, no entanto, sentia-se exatamente igual à acolhedora humilde que entrara naquele cartório uma hora antes. A mudança para a casa na propriedade aconteceu no mesmo dia. A equipe de Marta já havia transferido os poucos pertences de Joana e organizado o quarto de Augusta no térreo, com cama hospitalar ajustável, banheiro adaptado e uma poltrona confortável próxima à janela, de onde a idosa poderia ver o jardim de hortênsias. Augusta, confusa com tantas mudanças, segurava o braço de Joana com força. Onde estamos, menina? Esta não é nossa casa. É nossa casa nova, vó. Vamos morar aqui agora. Vai ser bom, você vai ver.
Joana explorou a casa lentamente, tocando as coisas como se não fossem reais. A cozinha tinha geladeira grande, fogão de 6 bocas, armários cheios de louças e utensílios. A sala de estar tinha sofá macio, televisão enorme, estantes com livros. Seu quarto no segundo andar era espaçoso, com cama king size coberta por edredom branco, closet, banheiro privativo com banheira. Havia também um escritório pequeno, com mesa, computador e mais estantes de livros. Na mesa, encontrou um bilhete manuscrito. Joana, estes livros são sobre viticultura, enologia e administração rural. Comecei a separar material que pode ajudá-la. Fique à vontade para usar este espaço. Antônio. Joana sentou-se na cadeira do escritório, olhou pela janela que dava para os vinhedos se estendendo até o horizonte e, pela primeira vez desde que tomara a decisão, permitiu-se respirar fundo. Estava feito. Não havia volta. O jantar seria servido às 8, informou Marta. Antônio jantava na casa principal, mas enviara convite para que Joana se juntasse a ele, se desejasse. Mas não há obrigação, Marta deixou claro. O senhor Antônio respeita totalmente sua privacidade. Joana decidiu ir. Seria estranho começar um casamento, mesmo que não convencional, evitando completamente o marido. Deixou Augusta aos cuidados de Carmen, uma enfermeira que fora contratada para ajudar nos cuidados noturnos, e caminhou pela trilha iluminada que conectava sua casa à residência principal. A sala de jantar era ampla, com mesa de madeira maciça que facilmente acomodaria 12 pessoas. Mas apenas 2 lugares estavam postos, um em cada extremidade. Antônio já estava lá. Trocou o terno por roupas casuais, calça de sarja e camisa de linho clara. Joana! Ele se levantou quando ela entrou. Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se viria. Somos casados agora, ela disse simplesmente. Seria estranho nunca nos vermos. Eles se sentaram nas extremidades opostas daquela mesa comprida. Uma empregada que Joana não conhecia serviu a refeição: risoto de cogumelos, filé ao molho de vinho tinto, legumes grelhados, comida que Joana nunca comera, que mal sabia como comer adequadamente. Antônio notou seu desconforto. Você pode comer como preferir aqui. Não há regras de etiqueta rígidas. Isto é sua casa também. O jantar transcorreu em silêncio desconfortável. Os talheres produziam sons metálicos que pareciam excessivamente altos. Joana tentava imitar discretamente como Antônio usava os diferentes garfos e facas, sentindo-se deslocada, uma impostora naquele mundo. Como está sua avó? Antônio perguntou finalmente. Confusa, mas bem. A doutora Simone disse que os novos medicamentos vão ajudar muito. Obrigada por providenciar tudo tão rápido. Foi o acordado. Ele fez uma pausa. Joana, eu gostaria que soubesse que não há pressa para a outra parte do nosso acordo. Você acabou de se mudar, precisa se adaptar. Podemos esperar o tempo que você precisar. Joana o olhou surpresa. Esperava que ele quisesse cumprir aquela parte imediatamente, dado sua urgência com o tempo limitado. Obrigada, disse ela baixinho. Após o jantar, houve um momento de hesitação. Antônio a acompanhou até a porta e ficaram ali, 2 estranhos que agora eram casados, sem saber como se despedir. Boa noite, Joana. Boa noite, Antônio. E ela voltou para sua casa, atravessando o jardim sob as estrelas, sentindo-se simultaneamente aliviada e estranhamente decepcionada. Os primeiros dias como senhora Ferreira passaram numa névoa de estranheza. Joana acordava no quarto espaçoso, ainda esperando ver as paredes rachadas do sobrado em Bento Gonçalves, e levava alguns segundos para lembrar onde estava. A realidade chegava devagar, como água fria. Estava casada, vivia numa propriedade luxuosa, era esposa de um homem que mal conhecia. Augusta melhorava visivelmente com os cuidados adequados. A enfermeira Carmen era paciente e carinhosa, e a doutora Simone vinha 3 vezes por semana. A confusão mental ainda existia, mas os episódios violentos diminuíram drasticamente. Joana não voltara aos vinhedos como colhedora. Antônio deixara claro que ela não precisava trabalhar, mas a ociosidade a deixava inquieta.
Passou a explorar a propriedade, caminhando entre as parreiras que conhecia de um ângulo completamente diferente. Agora não era a trabalhadora suada colhendo uvas, mas a dona observando. Uma manhã, encontrou Sebastião, o gerente-geral, inspecionando o sistema de irrigação. Ele a cumprimentou respeitosamente. Senhora Ferreira, o título soava tão estranho. Por favor, me chame de Joana. E posso fazer uma pergunta? Claro. Você poderia me ensinar sobre como funciona a administração da vinícola? Quero aprender de verdade. Sebastião a estudou por um momento, então sorriu. O senhor Antônio disse que a senhora perguntaria isso. Ele pediu que eu a ajudasse no que fosse preciso. Venha, vou mostrar como começamos o dia. Assim começou uma nova rotina. Todas as manhãs, após certificar-se de que Augusta estava bem, Joana acompanhava Sebastião ou os outros gerentes. Aprendia sobre cronogramas de colheita, controle de pragas, análise de solo, fermentação, envelhecimento em barricas. Sua mente faminta por conhecimento absorvia tudo com avidez. À tarde estudava no escritório de sua casa. Antônio, cumprindo sua promessa, forneceu material didático extenso. Havia também formulários de inscrição para o vestibular da Universidade de Caxias do Sul. O processo seletivo é em julho, ele explicou num jantar. Você tem 3 meses para se preparar, se quiser tentar. Os jantares continuavam sendo eventos silenciosos. Joana e Antônio se encontravam apenas nessas ocasiões, sentados naquela mesa comprida, trocando informações básicas, mas mantendo distância emocional. Ele nunca pressionava. Nunca mencionava a parte do acordo que ainda não fora cumprida. Até que, 3 semanas após o casamento, Antônio teve uma crise. Era tarde da noite quando Marta bateu freneticamente na porta de Joana. Senhora Ferreira! Senhora Ferreira! É o senhor Antônio, ele está muito mal. Joana correu descalça pela trilha até a casa principal. Encontrou Antônio no banheiro de seu quarto, vomitando sangue, o rosto lívido, as mãos tremendo descontroladamente. Dr. Henrique já estava lá, aplicando medicação intravenosa. É uma complicação esperada, explicou o médico calmamente, mas seus olhos diziam o contrário. O câncer está avançando mais rápido do que previmos. Antônio foi levado ao hospital em Caxias do Sul. Ficou internado por 4 dias. Joana o visitou todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, às vezes lendo para ele quando estava lúcido o suficiente para ouvir, outras vezes apenas ficando ali, uma presença silenciosa. No 3º dia, Antônio segurou sua mão. Era a 2ª vez que se tocavam desde o casamento. Joana, precisamos falar sobre o tempo. Não fale assim. Tenho que falar. O Dr. Henrique foi honesto comigo. Não tenho 8 meses. Tenho talvez 4, 5, se tiver sorte. Seus olhos cinzentos a estudaram. Eu entenderia se você quisesse desistir do acordo. Ainda não consumamos o casamento. Você poderia anular tudo, ficar com uma compensação financeira generosa e seguir sua vida. Joana pensou cuidadosamente antes de responder. Nas últimas semanas, algo mudou dentro dela. Não era amor, não ainda, mas era respeito genuíno. Antônio tratava-a com dignidade, investia em sua educação, cumpria cada promessa. E havia algo mais, uma compreensão mútua de 2 pessoas que aceitaram fazer o impossível. Não quero desistir, disse ela finalmente. Fiz um acordo, vou honrá-lo. Tem certeza? Porque após isso, não há volta. Haverá uma criança, uma vida que dependerá de você. Eu sei. Joana apertou a mão dele. Tenho certeza. Antônio fechou os olhos e ela viu uma lágrima solitária escorrer. Obrigado, sussurrou. Quando Antônio recebeu alta e voltou para casa, algo definitivo havia mudado entre eles. Não havia mais desculpas, não havia mais adiamentos. O relógio não parava, e ambos sabiam disso. Na noite seguinte, Antônio bateu na porta da casa de Joana. Era a primeira vez que ele vinha até ali. Ela abriu, o coração disparado. Ele estava de roupão escuro, o rosto ainda pálido da internação, mas os olhos determinados. Posso entrar? Perguntou, e havia algo quase tímido em sua voz.
Clara. Joana assentiu, afastou-se. Subiram as escadas em silêncio, cada degrau pesando como decisão irrevogável. O que se seguiu foi mecânico no início, 2 corpos cumprindo um contrato, 2 estranhos tentando criar vida sem a centelha que geralmente acompanha tal ato. Mas havia também uma gentileza inesperada, na forma como Antônio a tocava, um respeito que transformava aquilo em algo menos frio do que Joana temeu. Quando terminou, ele beijou levemente sua testa, como fizera no cartório. Perdoe-me por colocá-la nesta situação, sussurrou. Você merecia muito mais. Então saiu, deixando Joana sozinha na escuridão, sentindo-se simultaneamente mudada e exatamente a mesma. Abril se transformou em maio. As parreiras entraram em fase de dormência após a colheita, e a vinícola se preparava para o inverno. Joana continuava sua rotina de aprendizado, agora com ainda mais dedicação. Estudava para o vestibular todas as tardes, decorava conceitos de química, biologia, física. Antônio, apesar da saúde deteriorando, mantinha-se envolvido na administração. Começou a incluir Joana nas reuniões com os gerentes, apresentando-a formalmente como sua esposa e futura corresponsável pela propriedade. A senhora Ferreira estará tomando decisões importantes em breve, anunciou numa reunião com toda a equipe administrativa. Ela está estudando viticultura e administração, e espero que todos a tratem com o mesmo respeito que me tratam. Houve surpresa visível, mas também aceitação. Muitos já a conheciam como acolhedora dedicada, e vê-la agora em posição de liderança era inusitado, mas não absurdo. As visitas noturnas de Antônio se tornaram regulares, mas breves. Ele vinha, cumpriam o que precisava ser feito, e ele partia. Não havia conversas íntimas, não havia ternura além da mecânica, mas também não havia crueldade. Apenas 2 adultos navegando um acordo estranho com a dignidade possível. Até que uma noite, algo diferente aconteceu. Antônio chegou parecendo particularmente cansado. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo mais que o usual. Desculpe, disse ele. Tive um dia difícil. A dor está pior. Pela primeira vez, Joana tomou iniciativa. Sentou-se ao lado dele, tocou seu rosto gentilmente. Não precisa fazer nada hoje. Descanse. Ele olhou para ela com surpresa, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Deite-se. Antônio obedeceu, deitando-se sobre o edredom, completamente vestido. Joana se deitou ao lado dele, também sobre a cama, e ficaram assim, lado a lado, olhando para o teto. Posso te fazer uma pergunta? Ela sussurrou na escuridão. Pode. Como foi seu primeiro casamento? Com Beatriz. Antônio ficou quieto por tanto tempo que Joana pensou que ele não responderia. Então, foi vazio. Nossas famílias arranjaram tudo quando tínhamos 20 e poucos anos. União estratégica de propriedades. Vivemos juntos por 10 anos, mas nunca fomos realmente casados. Apenas coexistimos educadamente. Você a amou? Não. E ela não me amou. Acho que isso tornava tudo pior de certa forma. Ao menos se houvesse amor que morreu, teríamos memórias. Mas não havia nada. Apenas ausência. Joana virou-se de lado para olhá-lo. E agora? Este casamento também é arranjado. Antônio virou-se também, seus rostos a centímetros de distância. É diferente. Talvez porque ambos entramos sabendo exatamente o que era. Não há ilusões sendo quebradas. E por que ele hesitou? Porque eu o quê? Porque você me vê. Beatriz olhava através de mim. Você me vê como pessoa, não apenas como nome ou dinheiro ou obrigação. Joana sentiu algo se mexer em seu peito, algo perigoso que não deveria estar ali. Você também me vê, disse ela baixinho. Quando todos olhavam uma acolhedora invisível, você viu mais. Eles ficaram assim por longo tempo, apenas olhando um para o outro na penumbra. Então Antônio tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Estou começando a me importar com você de verdade, Joana. Não era para acontecer, mas está acontecendo. Eu sei, ela sussurrou, eu também. E naquela noite, pela primeira vez, fizeram amor de verdade. Não sexo mecânico cumprindo contrato,
mas algo mais profundo, mais gentil, carregado de emoção que nenhum dos dois esperava sentir. Depois, Antônio adormeceu em seus braços, a respiração suave pela primeira vez em semanas. Joana ficou acordada, uma mão sobre seu próprio ventre onde talvez já crescesse vida, a outra acariciando os cabelos dele, e permitiu-se sentir o que vinha evitando. Estava se apaixonando por seu marido. E isso tornava tudo infinitamente mais doloroso, porque o tempo não negociava, e a morte já estava batendo à porta. Junho chegou com frio intenso. As manhãs amanheciam cobertas de geada, e os vinhedos dormentes pareciam fantasmas brancos sob o gelo. Joana acordou numa dessas manhãs com uma náusea estranha, uma tontura que não vinha de doença, mas de algo mais profundo, mais antigo. Durante 3 dias ignorou os sinais, mas quando não conseguiu tomar café da manhã pela 3ª vez seguida, quando o cheiro do café que sempre amara começou a lhe revirar o estômago, quando sentiu os seios sensíveis e um cansaço que a fazia dormir durante as tardes, soube. A doutora Simone veio numa tarde nublada. Examinou-a discretamente enquanto Augusta dormia no andar de baixo. Depois, com um sorriso gentil, confirmou. 7, talvez 8 semanas. Você está grávida, Joana. Parabéns. Joana pediu para estar sozinha quando contasse a Antônio. Esperou até o jantar, quando estavam sentados nos lugares habituais naquela mesa, que testemunhava tantos silêncios. As velas bruxuleavam entre eles, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. Antônio, disse ela, e ele ergueu os olhos surpreso. Ela raramente iniciava conversas durante as refeições. A doutora Simone esteve aqui hoje. Ela viu como o corpo dele ficou tenso, como seus dedos apertaram o garfo. Nos olhos cinzentos havia esperança e medo em medidas iguais. Estou esperando um filho. Por um momento, Antônio permaneceu completamente imóvel. Então, deixou o garfo cair com barulho metálico, levantou-se cambaleante da cadeira e Joana viu que ele estava chorando. Não eram soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por um rosto que raramente mostrava emoção. Ela se levantou também, sem saber exatamente o que fazer, e caminhou até ele. Antônio a puxou em um abraço apertado, enterrando o rosto contra seu ombro. Obrigado, ele sussurrou contra seu cabelo. Graças a Deus. Obrigado, Joana. Obrigado. Foi a primeira vez que Joana o viu completamente vulnerável, despido da formalidade que sempre os separava. E naquele momento, algo mudou definitivamente dentro dela. Não era apenas respeito ou compaixão. Era amor, complicado e imperfeito, mas real. Vamos criar uma vida juntos, ela disse suavemente. Mesmo que você não esteja aqui para ver tudo, você estará presente em cada escolha que eu fizer. Antônio se afastou, segurou o rosto dela entre as mãos trêmulas. Eu te amo, Joana. Sei que não era para acontecer, sei que isto começou como transação, mas eu te amo. Você me deu esperança quando eu só via escuridão. Joana sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo. De uma forma estranha, impossível, mas verdadeira. Eles se beijaram pela primeira vez de verdade, não um beijo mecânico ou formal, mas carregado de tudo que não puderam ser, de todos os futuros que não teriam. Após aquela noite, Antônio transformou-se. Ficou obsessivamente atencioso, genuinamente preocupado com cada detalhe do bem-estar de Joana. Contratou uma nutricionista especializada em gestantes, certificou-se de que ela descansasse adequadamente, acompanhava seus passeios pelos jardins, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Uma tarde, enquanto caminhavam entre os canteiros de lavanda que a mãe de Antônio plantara décadas atrás, ele falou sobre Beatriz pela primeira vez, sem reservas. Com ela, foi como viver com Sombra educada. Compartilhávamos a casa, as refeições, as obrigações sociais, mas nunca realmente nos conhecemos. Quando ela morreu, senti apenas vazio, nem tristeza nem alívio, apenas nada. Ele parou, virou-se para olhar Joana nos olhos. Mas com você, Joana, mesmo sabendo que o tempo é curto, eu me sinto vivo. Pela primeira vez na vida adulta, acordo querendo viver o dia. Você me deu isso.
Joana tocou o rosto dele, sentindo as linhas marcadas pela doença. Você me deu mais do que imagina também. Me deu educação, oportunidade, me fez acreditar que eu poderia ser mais do que uma colhedora invisível. Você sempre foi mais. Eu apenas te dei os recursos para que o mundo visse o que eu já via. As lições continuaram, mas agora tinham um sabor diferente. Antônio estava literalmente ensinando Joana a comandar um império que ela herdaria não apenas em nome do filho, mas em capacidade própria. Mostrava-lhe os contratos mais complexos, explicava as relações com distribuidores internacionais, apresentava-lhe aos banqueiros que financiavam as expansões. Sebastião é leal e honesto, disse sobre o gerente. Confie nele completamente. Marta parece severa, mas tem coração de ouro e conhece cada segredo desta empresa. O enólogo Rodrigo tem palato de gênio. A contadora Silvia não deixa passar um centavo mal contado. Estas pessoas são o coração da vinícola, Joana. Trate-as bem e elas te tratarão bem. Joana absorvia tudo, suas mãos tocando frequentemente o ventre que começava a arredondar sutilmente. Dentro dela, crescia não apenas uma criança, mas também uma nova versão de si mesma. Uma mulher que aprendia a ocupar espaço, a ter voz, a acreditar que suas opiniões importavam. Uma noite, enquanto estudavam documentos antigos no escritório da casa principal, Antônio de repente segurou a mão dela sobre a mesa. Há algo que preciso dizer, começou, a voz rouca. Quando propus este arranjo, pensava apenas em salvar a vinícola, em impedir Rafael. Mas agora, Joana, isto não é mais apenas um acordo para mim. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Joana olhou para seus dedos entrelaçados aos dele. O que está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você de verdade. Não como marido por obrigação, mas como homem que admira quem você é. Sua força silenciosa, sua inteligência, sua gentileza que permaneceu intacta, apesar de tudo que a vida te fez. Antônio, Joana sussurrou, a voz falhando. Não precisa dizer nada. Só precisava que soubesse. Você me deu não apenas um herdeiro, mas também os melhores meses da minha vida inteira. Joana se levantou, contornou a mesa, sentou-se no colo dele com cuidado, consciente de sua fragilidade crescente. Eu também te amo, e vou sentir sua falta cada dia pelo resto da minha vida. Eles se abraçaram, chorando juntos. Duas pessoas que começaram como estranhos unidos por desespero e descobriram que a intimidade pode nascer não apenas da paixão, mas também do respeito, da admiração mútua e do simples ato de verdadeiramente ver um ao outro. Julho trouxe dias ainda mais frios e a saúde de Antônio deteriorou drasticamente. O amarelo da pele se aprofundou. Ele perdera tanto peso que suas roupas pendiam como trapos, e a dor era constante, controlada apenas com doses crescentes de morfina. Mas sua mente permanecia afiada, e sua determinação em preparar Joana era quase febril. Ele sabia que o tempo estava acabando. Joana prestou o vestibular para a agronomia numa manhã gelada. Antônio insistiu em acompanhá-la até o portão da universidade, apesar de mal conseguir ficar em pé. Você vai passar, disse ele com certeza, e vai ser a melhor aluna da turma. E se eu não passar? Então tentará de novo, mas vai passar. Ela passou, com nota suficiente para a bolsa integral. Quando o resultado saiu em agosto, Antônio organizou um jantar discreto para celebrar apenas eles dois, Sebastião, Marta e Augusta, que estava tendo um dia particularmente lúcido. A futura agrônoma, Antônio brindou, erguendo uma taça de vinho que mal tocou nos lábios. A quimioterapia tornava impossível apreciar o vinho que ele tanto amava. Naquela noite, quando estavam sozinhos, Antônio levou Joana ao escritório principal e abriu um cofre embutido na parede. De dentro, retirou pilhas de documentos cuidadosamente organizados. Estes são os títulos de propriedade, os contratos principais, os acordos com fornecedores. Tudo está em ordem, tudo registrado. Quando não estiver mais aqui, isto estará protegido. Você estará protegida. Joana segurou os papéis, sentindo o peso não apenas físico, mas simbólico. Ainda me sinto inadequada. Era acolhedora há 6 meses. Como vou administrar tudo isso?
Você subestima seu valor, Antônio disse suavemente. Nestes meses, vi como você aprende rápido, como faz perguntas inteligentes, como os funcionários já começam a respeitá-la. E mais importante, Joana, você tem algo que dinheiro não compra: bondade genuína. Esta vinícola não precisa apenas de alguém eficiente, precisa de alguém com coração. Ele tocou a barriga dela gentilmente, onde agora a gravidez era visível. 4 meses. E mais importante ainda, você vai criar nosso filho com amor. Vai ensinar valores que importam. Isso vale mais que qualquer fortuna. Setembro chegou com os primeiros sinais de primavera, mas também com o agravamento dramático da saúde de Antônio. Ele já não conseguia mais trabalhar. Passava a maior parte do tempo na cama, sedado pela dor. Dr. Henrique vinha diariamente, ajustando medicações, fazendo o possível para manter alguma qualidade de vida. Joana mudou-se para a casa principal para estar mais próxima. Augusta, agora estável com os tratamentos, ficava na outra casa sob cuidados de Carmen, mas Joana a visitava várias vezes ao dia. As noites ficaram diferentes. Joana dormia na poltrona ao lado da cama de Antônio, segurando sua mão, acordando cada vez que ele gemia de dor. Às vezes, nos momentos de lucidez entre as doses de morfina, eles conversavam. Joana, ele disse numa dessas noites, a voz fraca, quero que você seja feliz depois que eu for. Quero que ame novamente, se encontrar alguém. Não fale assim. Preciso falar. Prometa que não vai se prender à minha memória. Você tem 28 anos, décadas pela frente. Nosso filho precisa de você feliz, não de uma viúva eternamente de luto. Joana apertou a mão dele. Vou fazer o melhor que puder, mas agora descanse. Uma tarde, Antônio pediu que Marta trouxesse uma caixa específica do cofre. Dentro havia cartas, muitas cartas, cada uma numerada e datada. São para nosso filho, explicou Antônio. Uma para cada aniversário até os 18 anos e uma para você para depois. Joana segurou as cartas como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Por que eram? Não quero que ele me esqueça, Antônio disse, lágrimas escorrendo. Não quero ser apenas um nome numa lápide. Quero que ele saiba quem eu era, por que fiz o que fiz. Ele vai saber, Joana prometeu. Vou contar tudo, as coisas boas e as difíceis. Ele vai conhecer o pai que o amou antes mesmo dele existir. Outubro trouxe as primeiras chuvas de primavera e também a certeza de que o fim estava próximo. Antônio já não saía da cama, a pele completamente amarela, os olhos fundos, a respiração trabalhosa. Dr. Henrique foi honesto. Dias, talvez uma semana, no máximo. Rafael apareceu finalmente tentando ver o primo moribundo. Joana o encontrou na porta, bloqueando a entrada. Ele não quer visitantes, disse ela friamente. Sou família. Tenho direito. Você é um abutre esperando para devorar o que não construiu. Saia da propriedade ou chamo segurança. Rafael a olhou com ódio. Você é uma aproveitadora que seduziu um homem moribundo. E você é um perdedor que desperdiçou cada oportunidade que teve. Agora saia. Quando ela voltou para o quarto, Antônio estava sorrindo fracamente. Ouviu tudo, você é mais forte do que imagina, Joana. Aprendi com você. A barriga de Joana estava grande agora. 6 meses de gravidez. O bebê chutava constantemente e Antônio adorava colocar a mão sobre o ventre dela para sentir os movimentos. Será menino ou menina? Ele perguntou numa tarde. Não quis saber. Quer que eu descubra? Não, prefiro a surpresa. Ele sorriu. Mas se for menino, gostaria de chamá-lo Miguel. Era o nome do meu avô, o homem que fundou esta vinícola. E se for menina? Helena, o nome da minha avó que plantou as primeiras parreiras ao lado do marido. Miguel ou Helena? Joana repetiu, acariciando a barriga. Nomes fortes, nomes com história. A última semana de outubro foi a mais difícil. Antônio entrava e saía da consciência, às vezes chamando por pessoas que Joana não conhecia, outras vezes completamente lúcido por alguns minutos preciosos. Numa dessas manhãs, ele acordou mais claro que nos últimos dias. Joana, preciso que prometa algo. Qualquer coisa. Não deixe Rafael destruir o que construímos. Lute por esta terra, por estas pessoas.
Seja a líder que sei que você pode ser. Prometo. E ame nosso filho pelos dois. Ensine valores que importam. Não deixe o dinheiro corrompê-lo. Prometo tudo isso, Antônio. Tudo. Ele a puxou para mais perto, sussurrou em seu ouvido. Você foi o melhor presente que a vida me deu. Mesmo que tarde, mesmo que por pouco tempo você me fez feliz. Joana enterrou o rosto no ombro dele, chorando. Eu também te amo. Tanto. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre os vinhedos pintando tudo de dourado, Antônio Ferreira fechou os olhos pela última vez. Morreu em paz, segurando a mão de Joana com o som da vida batendo dentro dela, lembrando que finais e começos sempre dançam juntos. O funeral foi 2 dias depois. O outono cobria o vale de flores silvestres e o céu estava limpo, de um azul impossível. Parecia cruel que o mundo estivesse tão bonito quando o coração de Joana sangrava. A capela de São Miguel estava lotada. Vieram não apenas os trabalhadores da vinícola Ferreira, mas também proprietários de outras vinícolas, distribuidores, sommeliers, jornalistas especializados, toda a comunidade vinícola da Serra Gaúcha. Antônio era respeitado não apenas por seu sucesso, mas por sua integridade. Joana não pôde ir ao cemitério. Com 6 meses de gravidez e a exaustão emocional das últimas semanas, Dr. Henrique proibiu terminantemente. Ela assistiu da janela de sua casa, com Augusta ao lado, tendo um de seus raros momentos de total lucidez, enquanto o cortejo subia até o cemitério da família no alto da colina. Viu o caixão de madeira escura ser carregado por Sebastião, Rodrigo, o enólogo, e outros homens da vinícola. Viu as flores brancas que cobriram o túmulo. Viu o vale inteiro se despedir de um homem bom. Ele te amava, minha menina, disse Augusta, segurando a mão da neta. Eu vi nos olhos dele, e você o amava também. Amava, vó, tanto. E agora ele se foi, e eu nem sei como vou conseguir seguir sem ele. Você vai seguir porque tem uma vida crescendo dentro de você, porque prometeu a ele, porque é mais forte do que imagina. Naquela noite, sozinha em seu quarto na casa principal, que agora era oficialmente sua, Joana abriu a carta que Antônio deixara para ela. A caligrafia estava tremida, escrita claramente nos últimos dias, mas cada palavra era legível. Minha querida Joana, se está lendo isto, significa que já parti. Espero que tenha sido rápido, sem muito sofrimento para você assistir. Mais do que isso, espero que nosso filho nasça saudável e que você esteja bem. Não sei como agradecer o que você me deu nestes meses. Não apenas a criança, mas também companhia verdadeira, amor que eu não sabia que ainda poderia sentir, esperança quando eu só via escuridão. Cuide de nosso filho, Joana. Ensine-lhe bondade acima de tudo. Mostre-lhe que a terra não é apenas propriedade, mas lar para muitas famílias. Ensine-lhe sobre trabalho honesto, sobre justiça, sobre usar privilégio para ajudar outros. E você, minha amada esposa, não enterre sua vida junto com a minha. Você tem 28 anos, tem décadas pela frente. Seja feliz, ame novamente, se seu coração permitir. Não deixe que esta história triste seja o fim da sua história. Você transformou um acordo frio em algo quente e real. Você me viu quando eu estava invisível para mim mesmo. Você me deu os melhores meses da minha vida inteira. Obrigado por ter aceitado minha proposta absurda. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter me amado, mesmo sabendo que o tempo seria cruel. Com todo o meu amor e gratidão eterna, Antônio. Joana dobrou a carta cuidadosamente, guardou-a junto com a aliança de casamento que tiraram do dedo dele o relógio que ele sempre usava e uma foto deles dois tirada por Marta, num dia raro de felicidade simples. Então pegou seu caderno, aquele mesmo onde escrevia desde os tempos de colhedora, e começou a escrever, porque Antônio pedira que continuasse registrando a história. Hoje enterramos Antônio Ferreira, e hoje Miguel ou Helena Ferreira, com 6 meses ainda no meu ventre, tornou-se herdeiro de um império que nunca conhecerá o pai que o desejou tanto. Mas eu prometo, meu filho, que você conhecerá sua história, conhecerá o homem que foi seu pai, não apenas através dos meus relatos, mas através das ações que tomarei administrando estas terras como ele me ensinou. E prometo também a você, Antônio, onde quer que esteja,
Não desperdiçarei tudo que me ensinou. Não deixarei que Rafael destrua seu legado. Nosso filho crescerá forte, justo e bondoso. Esta eu prometo com cada fibra do meu ser. Os primeiros meses sem Antônio foram os mais difíceis. Joana dividia-se entre o luto, a gravidez que avançava e a administração da vinícola. Sebastião foi seu braço direito, ensinando o que Antônio não tivera tempo de ensinar, traduzindo as lições teóricas em decisões práticas diárias. A senhora tem jeito natural para isso, comentou o gerente certa tarde, após Joana resolver diplomaticamente uma disputa entre o departamento de vendas e a equipe de produção. Dom Antônio escolheu muito bem, mas nem tudo foi fácil. Houve resistências. Alguns funcionários mais velhos questionavam ter uma mulher tão jovem no comando. Como podemos confiar decisões milionárias a alguém que há 6 meses colhia uvas? Comentou Pedro, um dos supervisores mais antigos, numa reunião. Joana poderia ter usado autoridade, poderia tê-lo demitido. Em vez disso, respondeu calmamente. Tem razão, Pedro. Sou jovem e aprendi este negócio de baixo para cima. Mas isso significa que conheço cada etapa do processo. Conheço o trabalho de quem está no campo porque eu estive lá. E estou disposta a ouvir quem tem mais experiência. Então estou ouvindo você agora. Se tem sugestões de como melhorar as coisas, gostaria de ouvi-las. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Pedro, surpreendido pela resposta, começou a falar sobre um método de poda que poderia melhorar a qualidade das uvas. Joana ouviu, fez perguntas inteligentes e implementou as sugestões viáveis. A partir daquele dia, Pedro tornou-se um de seus apoiadores mais fervorosos. Rafael, como Antônio previra, tentou contestar o testamento. Apareceu com advogados caros, alegando que o casamento fora fraude, que a gravidez não podia ser comprovada como sendo de Antônio, que Joana era a aproveitadora que manipulara um homem doente. A batalha judicial começou em novembro. Joana, com 7 meses de gravidez, teve que sentar-se diante de juízes e responder perguntas invasivas sobre sua vida íntima, sobre como conhecera Antônio, sobre a natureza de seu relacionamento. Senhora Ferreira, perguntou o advogado de Rafael, voz cheia de insinuação. Não é verdade que a senhora trabalhava como colhedora sazonal, ganhando salário mínimo, e de repente casou-se com um dos homens mais ricos da região? Não lhe parece conveniente? Joana olhou diretamente nos olhos dele. Sim, eu era colhedora. Trabalhava honestamente para sustentar minha avó doente. Antônio me ofereceu um acordo. Casamento em troca de segurança para minha família e um herdeiro para proteger a vinícola. Aceitei por necessidade, não por ganância. E ao longo dos meses nos apaixonamos de verdade. Se isso é crime, então sou culpada. O advogado de Joana, Dr. Campos, era impecável. Apresentou todos os documentos que Antônio meticulosamente preparou. Registros médicos comprovando a gravidez e compatibilidade de datas, testemunhas que atestavam o relacionamento genuíno entre eles, os próprios termos do acordo pré-nupcial que deixavam claro que era consensual e legal. Meu cliente, o senhor Rafael Ferreira, argumentou o Dr. Campos, tem histórico documentado de dívidas de jogo, investimentos ruins e irresponsabilidade financeira. Enquanto isso, a senhora Joana Ferreira estudou viticultura, está cursando agronomia e tem demonstrado capacidade administrativa excepcional nos meses, desde a morte de seu esposo. Quem realmente está apto a proteger o legado da vinícola Ferreira? A audiência foi tensa. Rafael olhava para Joana com ódio puro. Você é uma farsa, cuspiu ele nos corredores do fórum. Uma colhedora que enganou meu primo. Seu primo me escolheu, Joana respondeu calmamente, a mão protetora sobre a barriga enorme. Me escolheu porque sabia que eu protegeria tudo que ele amava. Você só quer destruir para pagar suas dívidas, e não vou deixar. Dezembro chegou com calor intenso e a proximidade do parto. Joana estava enorme, desconfortável, mas ainda assim insistia em trabalhar. Participava de reuniões via videoconferência quando não podia ir pessoalmente. Revisava documentos, tomava decisões. Você precisa descansar,
insistiu Marta, que se tornara não apenas assistente, mas amiga genuína. Vou descansar depois que o bebê nascer e depois que ganharmos o processo contra Rafael. A sentença do processo veio numa tarde abafada de dezembro. Joana estava no escritório, a barriga tão grande que mal conseguia sentar-se confortavelmente quando o Dr. Campos ligou. Ganhamos, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso na voz. O juiz rejeitou todas as alegações de Rafael. O testamento de Dom Antônio é válido, a criança é reconhecida como herdeira legítima e você é confirmada como administradora até que o herdeiro complete 21 anos. Rafael foi ainda advertido por má-fé processual. Joana desligou o telefone e chorou. Lágrimas de alívio, de vitória, mas também de tristeza, porque Antônio não estava ali para saber que seu legado estava protegido. Naquela noite, sentada na varanda de sua casa olhando para os vinhedos banhados por luz de lua, Joana sentiu as primeiras contrações. O trabalho de parto começou às 11 da noite e durou até o amanhecer seguinte. Augusta, tendo um dia excepcionalmente lúcido, segurava a mão de Joana, enxugava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento exatamente como fazia quando Joana era criança assustada. Mais um pouco, minha menina. Mais um pouco. Você é forte, sempre foi. Dr. Henrique e uma equipe de obstetras trabalhavam eficientemente. A doutora Simone também estava presente, não por necessidade médica, mas como apoio emocional. O amanhecer chegou com céu rosado e pássaros cantando. As contrações se intensificaram e Joana entrou naquele lugar estranho onde nada mais existe exceto a tarefa impossível de trazer vida ao mundo. Está quase lá, encorajava o médico. Mais uma força, Joana. E então, quando o sol finalmente rompeu o horizonte e iluminou o quarto com luz dourada, um choro forte e indignado preencheu o ar. É uma menina, anunciou o Dr. Henrique sorrindo. Uma menina linda e saudável. Helena Ferreira nasceu às 6h37 da manhã de 18 de dezembro, pesando 3,2 kg, com cabelos escuros e punhos cerrados que socavam o ar, como se já estivesse brigando com o mundo. Quando a colocaram nos braços de Joana, ainda toda suja e perfeita, Joana riu e chorou simultaneamente. Olá, pequena Helena, sussurrou tocando o rostinho avermelhado. Bem-vinda. Seu pai está esperando para conhecer você. Dr. Henrique limpou rapidamente a bebê, envolveu-a em mantas. Ela é forte, essa menina. Pulmões excelentes. Joana segurou Helena contra o peito, sentindo o coraçãozinho batendo contra o seu. Você parece com ele, sussurrou. Tem o nariz dele, a testa dele. Oh, Antônio, nossa filha está aqui. Nossa Helena está aqui. Augusta, chorando de alegria, tocou a bochecha da bisneta. Ela é perfeita, Joaninha. Perfeita. Os primeiros dias com Helena foram exaustão e êxtase misturados. A bebê era exigente. Queria mamar constantemente. Chorava alto quando algo não estava do seu agrado. Mas quando dormia, aninhada contra o peito de Joana, era a coisa mais perfeita que já existira. Joana mal dormia, mas não se importava. Passava horas apenas olhando para Helena, contando seus dedinhos minúsculos, maravilhando-se com as sobrancelhas que franziam quando sonhava, com os bocejinhos que eram cópias perfeitas dos de Antônio. Seu pai te amou antes mesmo de você existir, Joana sussurrava para a bebê que dormia. Ele fez tudo isso por você, e eu vou te contar sobre ele todos os dias da sua vida. Você vai conhecê-lo através das histórias, através desta terra que ele amava, através do amor que ele deixou. No terceiro dia após o nascimento, Joana pediu a Sebastião que a ajudasse. Envolveu Helena em mantas quentes e juntos subiram a colina até o cemitério da família. Era a primeira vez que Joana ia desde o funeral. O túmulo estava bem cuidado, com flores frescas que alguém, provavelmente Marta, colocava regularmente. A lápide simples dizia: Antônio Ferreira, 1980-2024. Amado esposo, pai, guardião destas terras. Joana ajoelhou-se com dificuldade, ainda dolorida do parto, segurando Helena contra o peito. Antônio, começou, a voz embargada. Nossa filha está aqui.
Helena Ferreira. Ela é linda, forte, tem seu temperamento teimoso. Ela segurou a mãozinha minúscula de Helena, pressionou-a gentilmente contra a pedra fria. Esta é sua filha, e eu prometo a você, vou criá-la como você sonhou. Vou ensinar-lhe sobre bondade, sobre justiça, sobre amar a terra e as pessoas. Vou ler para ela as cartas que você deixou. Vou fazer com que ela te conheça, mesmo que você não esteja aqui. Helena, como se entendesse a solenidade do momento, ficou quieta, seus olhinhos escuros tentando focar no mundo novo e imenso ao redor. Joana ficou ali por longo tempo, chorando silenciosamente, permitindo-se sentir toda a dor da perda, mas também toda a gratidão por ter tido, mesmo que brevemente, um amor verdadeiro. Quando desceu a colina, o sol estava alto e quente. Helena dormia contra seu peito, e Joana olhou para os vinhedos que agora eram dela, para a casa que era sua, para o futuro que precisava construir. Vamos para a casa, pequena, sussurrou para a filha. Temos muito trabalho pela frente. Temos um império para proteger e um legado para honrar. Mas primeiro, você precisa de uma mamada, e eu preciso de um banho. E assim, numa manhã de dezembro que cheirava a uvas amadurecendo e novos começos, uma jovem viúva de 28 anos voltou para casa com sua filha recém-nascida nos braços, pronta para enfrentar o que viesse. O acordo frio transformara-se em amor verdadeiro. O tempo foi insuficiente, mas o legado permaneceria, vivo em cada decisão que Joana tomaria, em cada valor que ensinaria a Helena, em cada uva colhida com respeito e dignidade.